Meus irmãos, e a graça e a paz. Estou aqui com o pastor Nilson Gomes, foi o pregador hoje da noite, na nossa Semana do Avivamento, neste sábado. Nilson Gomes, como é estar pela primeira vez na Semana do Avivamento aqui em Paraupeba? Para mim, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui fazer essa pequena entrevista aqui, é o canal da igreja. Sim. E eu estou grato. Para mim foi uma honra muito grande, estou me sentindo muito privilegiado pela oportunidade de fazer parte dessa programação. Diga-se de passagem, uma programação muito bonita, muito maravilhosa. Nilson, você citou parte do credo apostólico na introdução da mensagem. Parte dos cristãos brasileiros, ao verem qualquer resquício de catolicismo, de romanismo em alguns documentos ou algumas mensagens, passam a rejeitá-las. O credo apostólico é uma confissão de fé importante para a igreja. Você crê que uma igreja saudável deve subscrever o credo apostólico? Com certeza, o credo apostólico não tem vínculo com o paganismo. Não existe essa associação do credo apostólico com o paganismo ou com o romanismo. Essa associação que muitos evangélicos hoje fazem do credo apostólico com o romanismo ou paganismo é uma associação absolutamente equivocada e um desconhecimento do evangelho, porque eu creio no Senhor Jesus Cristo vindo em carne. Eu creio em um único Deus, subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, vindo em carne, nascido da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Estou repetindo o que eu falei na pregação. E que foi julgado sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi sepultado após a sua morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e em breve voltará. Esse é um credo apostólico que eu subscrevo de ponta a ponta e é o evangelho, vamos dizer assim, é o resumo do evangelho, é o básico do evangelho. Você apresentou também o seu livro aqui pra gente, Igreja Deformada, que é uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. Você escreveu um livro que só pelo título ele já causa certa curiosidade, certo espanto também. E eu considero esse livro, vou adquirir ele futuramente, eu considero ele já, só pelo título, ele importante para a nossa geração, porque nós estamos sendo ameaçados pelo neopentecostalismo, pela pós-modernidade, pelas ideologias, e com isso muitas pessoas estão perdendo a identidade evangélica, estão perdendo a identidade cristã, protestante e até a identidade pentecostal, estamos perdendo ela dia após dia. Você poderia fazer um breve resumo do seu livro para a gente? Sim, o meu livro, como eu expliquei na hora da apresentação, ele é uma provocação. O objetivo é provocar mesmo. Tanto que o subtítulo é Uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. Então, o título Igreja Deformada é uma provocação para contrapor aquilo que nós conhecemos da Reforma Protestante, o grande lema da Reforma, que era a Igreja Reformada sempre reformando. E se a gente faz uma leitura do que foi o movimento da Reforma Protestante para o que nós temos hoje, a Reforma parou faz tempo, né? Aliás, a Reforma parou até, eu ouso dizer, que não é um problema nosso, exclusivo nosso do século XXI. As gerações dos séculos passados, na verdade, já no primeiro século ali do movimento da Reforma, que foi no século XVI, século XVII, por ali assim, em diante, você já tinha perdido muito dessa coisa do que a reforma de fato se propunha, não é? Então, esse negócio da igreja reformada sempre reformando, meio que se perdeu, eu diria, há séculos atrás, como já falei. Então, você tem depois os movimentos de avivamentos do século XVIII, século XVII, com John Wesley, uma grande figura na Inglaterra, George Whitefield, que se tornaram parceiros, inclusive. E esses movimentos de avivamentos são, vamos dizer assim, esse resgate daquilo que, como você pontuou, dessa descaracterização da igreja nos dias de hoje, que nós temos visto hoje, esses movimentos de avivamentos que aconteceram nos séculos passados, que nós estamos precisando experimentar no século presente, especialmente no Brasil, tem esse objetivo de resgatar a igreja, uma igreja essencial, uma igreja relevante, uma igreja atuante, uma igreja que subscreve o credo apostólico, uma igreja que se identifica com a mensagem da cruz, com a mensagem do Calvário. Então, o meu livro Igreja Deformada é uma provocação nesse sentido, de fazer com que nós repensemos a igreja, repensemos a fé, repensemos o conteúdo do que cremos, da mensagem que pregamos,
para fazer o caminho de volta e voltar à velha mensagem da cruz e a doutrina dos apóstolos. Sim, muito bom, Nilson. Você também disse uma fala importante sobre a narrativa. Lucas e Atos eram um livro só e foi separado somente na formação do cânon. E Lucas e Atos são os livros que mais falam do poder e da obra do Espírito Santo. O que você quis dizer para a gente com esse paralelismo? Como uma igreja pode testemunhar a Cristo aqui fora na sociedade? Com que formas a gente pode testemunhar? O testemunho de Cristo, assim, eu trabalhei o texto de Lucas Atos, assim, até porque partindo do tema da festa, que foi em Lucas 3 e 21, né, do evento do batismo, eu aproveitei, peguei o gancho aí e fiz esse comentário. Porque Lucas é esse evangelista que mostra o ministério de Jesus no seu evangelho, no poder do Espírito Santo, e depois ele escreve Atos, mostrando que a igreja caminha na mesma trilha. A igreja vai na sombra de Jesus ali, na continuação, tanto que o capítulo 1 de Atos começa assim, né? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Quer dizer, é como se Lucas dissesse, agora eu vou escrever para você, Teófilo, o que você vai continuar a fazer e a ensinar no poder do Espírito Santo. E o curioso é que o Teófilo, eu comento isso no livro também, que o Teófilo é uma figura, digamos assim, embora temos o nome dele, mas é uma figura anônima. Os teólogos discutem até hoje. Quem é Teófilo? Ele foi quem? Ele era um cara de alto escalão, era uma autoridade de alto escalão, acompanhou Lucas. A gente não tem muita informação. Lucas fala dele quando começa Lucas, o Evangelho, e fala dele quando começa Atos. Aí eu faço esse comentário, assim, para além de qualquer especulação e qualquer comentário, Teófilo quer dizer amigo de Deus. Teo, Deus, filo, amigo. Então, Atos foi escrito para um amigo de Deus. Então, Atos foi escrito para mim, foi escrito para você. Nós somos os Teófilos que continuamos escrevendo Atos e que continuamos na sombra de Jesus, na caminhada do Evangelho, pregando Jesus no poder do Espírito Santo. Muito bom, Nilson. Muito obrigado pela sua participação. Ano que vem, se tivermos novamente a Semana do Avivamento, gostaria novamente que o pastor lhe convidasse para trazer a palavra novamente para Amém. conosco. Vai ser um prazer. Muito obrigado pela tua presença hoje. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, pessoal.